dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esta aula, a hora que você estiver assistindo. Eu sou o professor Jefferson, sou professor de História e chegamos à última estação da nossa viagem, a Nova República. Lembrando lá do início do nosso conteúdo da República, as divisões temporais feitas desse período em que o Brasil é uma república. Esse último período fica conhecido como Nova República, uma menção à novidade, que surge após o período de arbítrio, após a ditadura militar, certo? Na aula de hoje, nós vamos repartir em duas aulas. Nessa primeira aula, nesse primeiro momento, nós teremos os governos Sarney, Collor e Itamar. Na segunda parte, teremos os governos FHC e Lula. Na próxima semana, concluímos o nosso conteúdo com os governos Dilma, Temer e Bolsonaro. Olha aí, estamos chegando aí ao período das experiências. Nós temos memórias, algumas memórias mais vivas, outras nem tanto, mais narrativas mais consolidadas dentro de nós, outras ainda em construção, mas entramos aqui no período das memórias, memórias da nossa família, memórias nossas, e aí vamos buscar uma discussão sadia, científica para a construção do saber. Esse período da nossa história não tem muita recorrência na prova, mas é muito importante para a compreensão do nosso Brasil atual e também serve como subsídio para a argumentação de contextos históricos nas nossas redações em diversos temas que podem aparecer. Tem recorrência na avaliação, mas nem tanta como ditadura militar ou era Vargas, que nós já vimos anteriormente, certo? Vamos lá, vamos dar início à nossa jornada aqui na Nova República. Então, gente, o primeiro governo da Nova República é o governo Sarney. Nós vimos como Sarney chega ao poder, lembrando lá da aula passada que o primeiro presidente civil após a ditadura militar, ele vai ser eleito de maneira indireta, apesar da campanha das diretas já, vai ser o Tancredo Neves. O seu vice, José Sarney, ali do partido da Frente Liberal, uma dissidência do PDS, que era o antigo Arena, o Partido dos Militares. Então, José Sarney é um político que era líder, inclusive, da base governista da ditadura militar e serve como vice-presidente para Tancredo Neves. Tancredo Neves morre e quem assume é José Sarney. Se criam várias teorias da conspiração sobre essa morte e Sarney assumir como uma maneira dos militares permanecerem no poder. Os historiadores eles não vão para esse lado. O fato é que Sarney ele se compromete, inclusive na frase que eu trago aqui para vocês, num discurso no velório de Tancredo Neves, onde ele diz: nós saberemos honrá-lo. O seu compromisso, já o disse, será o nosso. Sua promessa será a nossa promessa. O seu sonho será o nosso sonho. José Sarney, em uma entrevista posterior no programa Roda Viva, ele fala que ele não tinha uma base política, um apoio político, e ele tinha uma crise de legitimidade, porque ele não tinha sido eleito pelo povo. A equipe do governo que ele recebeu não foi uma equipe que ele montou, então ele vai ter uma grande missão aí nessa busca de legitimidade e apoio político. E dois elementos vão ser os principais para nós entendermos o governo Sarney: a redemocratização, o processo de redemocratização e o combate à inflação. O processo de redemocratização ele vai estar atrelado à restauração das instituições democráticas. E o que ele vai fazer? Ele vai restaurar as eleições diretas em 2 turnos, o voto de analfabetos, mesmo que facultativo, e a liberdade de organização partidária. Isso já encaminhando para a convocação de eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, a 4ª Assembleia Nacional Constituinte da história do Brasil, para a elaboração da nossa última Constituição, a Constituição de 1988. Gente, isso é muito importante, nós iremos ver a seguir. O papel do Sarney é fundamental na manutenção desse processo de redemocratização. Apesar das instabilidades políticas, sociais e principalmente econômicas, Sarney vai garantir esse processo de transição do arbítrio para
a democracia consolidada. No aspecto do combate à inflação, nós vamos dar um destaque em especial a uma medida do governo chamada de Plano Cruzado. O que foi o Plano Cruzado? É um plano econômico para estabilizar a economia e neutralizar a inflação. Nós herdamos da ditadura militar uma inflação que já batia aí os 200% por ano. Então a inflação altíssima, né? Não, ainda não era a hiperinflação, né? Mas segundo alguns estudos, a inflação acumulada desses 10 anos, desde a saída dos militares, né? Desde o início da crise da inflação, ainda nos governos militares, até a estabilização ali no plano real, nós acumulamos uma inflação que é apenas comparada à da Alemanha pós Primeira Guerra Mundial. Aquela Alemanha destruída pela guerra e arrasada pelo Tratado de Versalhes. Era o nível da nossa inflação acumulada. A gente vai ver alguns dados dessa inflação, mas a inflação corroía o salário do trabalhador, o poder de compra e gerava uma grande instabilidade social que mais cedo ou mais tarde iria estourar. Então, o Plano Cruzado ele tinha o objetivo de neutralizar o fator inercial da inflação. A inflação inercial é uma inflação que ela é corrigida automaticamente, né? Inércia. E a forma como o governo tentou fazer isso, né? Inicialmente indexando uma alteração, né? Então, o valor aumentava tantos por cento, o salário aumentava proporcionalmente. E isso é um aumento gradativo em períodos já pré-estabelecidos. O que vai acontecer é que, em vez de aumentar, o governo vai congelar. Congela tanto os preços quanto o salário. E vai emitir uma nova moeda. Sai o cruzeiro e entra o cruzado, cortando alguns zeros. Isso vai gerar um resultado imediato, né? Vai haver aí uma estabilização, mesmo que artificial, dos preços, do salário, do poder de compra, uma melhoria ali inicial, mas que vai gerar uma série de problemas sociais que a gente vai ver a seguir. Surge nesse contexto, por causa dessa questão do congelamento dos preços e dos salários, um personagem histórico muito interessante que são os fiscais do Sarney. E aí a gente vai ver duas notícias do Jornal Nacional da época falando sobre os fiscais do Sarney. Vamos ver. Primeiro, pronunciamento do presidente da República convocando os fiscais do Sarney. Vamos escutar o excelentíssimo presidente da República, José Sarney. A luta do governo para evitar abusos e desrespeito ao congelamento de preços levou o presidente a fazer uma convocação. Ele quer que cada brasileiro seja um fiscal do presidente. Cada brasileiro ou brasileira será e deverá ser um fiscal dos preços. E aí, posso me dirigir a você, brasileiro ou brasileira, para investi-lo num fiscal do presidente, para a execução fiel desse programa em todos os cantos deste Brasil. Ninguém poderá, a partir de hoje, praticar a indústria da remarcação. O estabelecimento que eu fizer poderá ser fechado, ensejar a prisão dos responsáveis. Então a gente vê que o Sarney ele convoca a população brasileira para fiscalizar os supermercados e denunciar no caso de remarcação de preço. E aí existia uma tabela de preços que era oferecida pelo governo e haviam fiscais, né, de um órgão que era sobre o abastecimento
e que se você, cliente, percebesse que o preço que estava lá no supermercado era diferente do que era colocado pelo governo, você denunciava e o gerente, o funcionário, o dono do supermercado poderia ser preso. E a gente vai ver uma ação de um desses fiscais, como é que eles agiam. Com vocês, os fiscais de Sarney. A guerra é contra os preços. No Rio, um dia de muito trabalho para os fiscais da SUNAB e para os policiais. Foram mais de 1.000 denúncias contra a remarcação de preços. Na apuração de denúncias, os telefones tocaram o dia inteiro. Os policiais circularam pelos supermercados como se fossem fregueses para pegar os remarcadores em flagrante. Foi o que aconteceu no supermercado Musamar. O gerente e 2 funcionários receberam ordem de prisão. Então, os senhores estão presos em flagrante de delito, certo? Serão conduzidos à Polícia Federal, certo? E responderão inquérito policial, certo? Por desobediência ao decreto presidencial. No supermercado Real, um consumidor foi um fiscal e tanto. Eu fecho esse supermercado pelo roubo abusivo e extorsivo que está acontecendo com mais de 30 produtos. Vejam o caso dessas 2 maioneses. Vejam o caso do café, de 99 mil cruzeiros, estão cobrando 120, 130. Vejam o caso dessas fraldas, que para 6 xixis paga 1.000 cruzeiros a mais. Conquistamos o nome de José Sarney, o nosso presidente e o presidente da nova república. Está fechado em nome do povo, o novo presidente do Brasil. Pois é, isso aí foi a situação hoje em Curitiba. Agora sim, agora você vai ver como foi a guerra contra os preços no Rio. Um dia de... Como você percebe também na reportagem, isso aí aconteceu em Curitiba, né? Havia em outros lugares do Brasil, na verdade no Brasil inteiro aconteceu casos de pessoas, de movimentos de clientes revoltados, em alguns casos quebrando o supermercado, chamando a imprensa, a polícia, né? Então era uma questão bem delicada mesmo, né? Que se dava por causa dessa questão dos fiscais de Sarney e que isso gerou um problema. Se o supermercado, se o produtor, se aquele que produz aquele produto, ele não pode dar o preço que ele precisa para digamos, se sustentar, né, repor os seus investimentos, pagar a sua folha salarial, enfim, né, garantir o seu lucro, então ele vai começar a segurar produto. Então vai começar a haver casos de escassez de produto. Então vai faltar carne, vai faltar sabão, vai faltar itens básicos no supermercado. E vai existir uma criação de uma espécie de mercado negro de produtos básicos. 2 coisas vão acontecer, né? A prática do ágio, que é essa questão da conversão de um câmbio. Então, na conversão, eu boto a diferença, que é a da inflação, né? E as pessoas vão começar a comprar dessa forma, porque não tinha no supermercado. Então, alguns casos, né? Pessoas que viviam na época, meus pais me contavam, que existiam supermercados que na frente não tinha, mercadinhos, né? Não grandes supermercados, mas mercadinhos que na frente não tinha, mas na porta dos fundos tinha o produto. E na porta dos fundos era o preço, digamos assim, real do produto, com a inflação, com tudo. A grande questão é que o plano cruzado ele vai gerar um controle artificial da inflação. E esse controle ele vai ser segurado até as eleições que vão formar a Assembleia Nacional Constituinte. Após a eleição, vai ser flexibilizado e a inflação vai mostrar todo o seu poder. Aqui do lado direito nós temos as imagens aqui do Bolton, eu sou fiscal de Sarney, uma mulher conferindo o preço do produto na tabela do governo e aqui prateleiras de sabão em pó vazias porque não tinha produto, ok? Seguindo, na busca dessa redemocratização, existia esse grande risco de ruptura, né? José Sarney conta naquela entrevista no Roda Viva, né, que os negociadores iam para Nova York e tudo, ver a questão da nossa dívida, né, ver saídas da crise financeira que o Brasil estava atolado,
E alguns dos banqueiros lá, dos representantes dos outros governos, eles chegavam a perguntar assim, mas esse governo vai durar quanto tempo? Né? Porque existia uma grande instabilidade econômica, com uma inflação galopante, que gerava uma instabilidade social, então desemprego, poder de compra lá embaixo, aumento da pobreza, da miséria, da fome. Né? Então, era um caldo muito difícil, né, para a manutenção da democracia. Então, era muito difícil. E aí, no combate à inflação, o governo Sarney vai ter 4 planos econômicos. Plano Cruzado, depois o Cruzado 2, que é nele que vai acontecer grandes greves de trabalhadores. Alguns historiadores dizem que essa década vai ser a década com maior número de greves. É onde é decretada a moratória. Então, o Brasil diz, a gente não tem condição de pagar a dívida. Vai adiar o pagamento da dívida externa dos credores. Isso tem um grande impacto internacional, porque os investidores, o Brasil, o risco Brasil, né, como se chama, dispara, né, a credibilidade do Brasil no mercado exterior despenca, né. Vem o plano Bresser, que em nada é a mesma coisa, e o plano Verão, que cria o cruzado novo, e aí vai iniciar a hiperinflação. A hiperinflação seria um conceito de que a inflação já está praticamente fora do controle em uma medida percentual de mais de 1000% ao ano, certo? Ao ano. Então é algo muito complicado de se controlar. Se cria, por exemplo, nesse contexto, o costume de fazer feira de manhã. Porque você recebia o seu salário, fazia a feira logo que recebia o seu salário, de manhã, porque de tarde o preço já era outro. Né? Então era bem difícil a situação nesse período. Aqui nós temos um dado interessante, né? A série histórica no site Inflation da União Europeia. Nós temos a série histórica que vem de 81 até 2019. Em 81 ainda estamos na ditadura militar. Nós vemos aqui uma subida gradativa até 85, com 242%, quando os militares entregam para os civis. O plano cruzado dá uma resposta, aqui, ó, 86, dá uma reduçãozinha, mas logo após dispara e a gente vê 88 aí beirando os 1000%, chegando na hiperinflação, que em 93 chega a 2.477% ao ano. Então pensem como isso corroía o poder de compra do salário do trabalhador. Era algo que talvez para a gente hoje seja difícil, né, de mensurar, mas se alguém viveu a fase adulta ou adolescente, jovem, né, nesse período, deve lembrar muito bem como era difícil, né, manter uma vida digna com um salário mínimo de um trabalhador nesse período. E aí a gente vem para uma questão muito importante, fundamental na nossa história, que aconteceu no governo Sarney, que foi a promulgação da Constituição de 1988. Nós temos aqui alguns trechos da fala de Ulisses Guimarães, que era o presidente da Constituinte, que ele diz, no ato de promulgação, né? Declaro promulgado o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude e que isto se cumpra. Ele diz ainda, né, que este plenário nunca mais veja uma constituinte, ou seja, que essa constituinte permaneça, né, que essa Constituição permaneça. E ele diz também um trecho no seu discurso, na solenidade de promulgação, onde ele diz: a Constituição certamente não é perfeita. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. A Constituição de 88 ela vai ser uma Constituição que vai valorizar sobremaneira os direitos sociais, como nenhuma outra. Então, a gente vai perceber que o ordenamento jurídico, a elaboração das leis, vai se dar de uma maneira muito mais democrática,
consulta a intelectuais, a organizações sociais, a órgãos de representação de grupos como indígenas, como comunidades quilombolas, o movimento negro, mulheres, trabalhadores, enfim. Vai haver uma ampla consulta, tanto que os trabalhos da elaboração da Constituição vão durar quase um ano, né? Então, a Constituição ela tem tanto esse caráter de preocupação, né, com os direitos sociais, que vai receber a outorga de Constituição Cidadã. Alguns juristas, historiadores, sociólogos, né, consideram a nossa Constituição uma das mais liberais, das mais progressistas do mundo, né? Muito bonito. No Brasil tudo é muito bonito, né? Era bom que se realizasse. Mas vamos lá, não vamos perder a esperança, não. E aí alguns dos principais pontos, são muitos pontos, né? Mas alguns dos principais, eleições diretas. Então, se reafirmam muitas coisas, né? Como o Estado laico, o federalismo, né? O presidencialismo, e aí outros pontos, como eleições diretas em 2 turnos, exceto para o judiciário, né? No caso, em 2 turnos apenas para o executivo, né? O legislativo apenas 1 turno. Nesse início é importante ressaltar, porque lá na frente a gente vai ver a FHC mudando isso. Nesse momento aqui, apenas 1 mandato de presidente, ok? Voto secreto e obrigatório para homens e mulheres de 18 a 70 anos e facultativo entre 16 e 18 e acima de 70 anos. Esse voto facultativo de jovens a partir de 16 anos mostra aí um aumento da expressão do movimento estudantil, por exemplo, um anseio do movimento estudantil, e uma noção de que o direito político ele inicia mais cedo, né, aos 16 anos de idade. A licença maternidade de 120 dias, para, obviamente, as mulheres, e a licença paternidade de 5 dias para os homens. Aqui é uma conquista, né, para os pais, de 5 dias de licença. Seguro-desemprego e multa por demissão sem justa causa, então um ganho dos trabalhadores. Redução de jornada de trabalho semanal de 48 horas para 44 horas, né, 8 horas a cada 5 dias, né, e as horas extras. Direito de greve e liberdade de associação, então vários partidos, né, vão surgir aí, o Partido Comunista Brasileiro, o Partido Comunista do Brasil, eles vão ter aí o seu registro oficializado. Os indígenas, né, vão ter o direito constitucional de manter terras, modo de vida e tradições. E aí a gente vai lembrar, né, do Serviço de Proteção ao Índio, que não protegia era nada, escravizava, a FUNAI, toda a discussão acerca das reservas indígenas, né, que já acontecia. Em 61 nós tivemos a primeira reserva indígena, mas que aí ficou meio travado e que agora volta, está na letra da lei. Existe uma questão sobre qual o processo, né, de demarcação, é preciso haver uma comprovação de ocupação, né, uma certa historicidade nesse processo. O racismo, ele se torna crime inafiançável. Então, se você comete racismo, você não tem como pagar fiança. E uma novidade que é o habeas data, que é o direito de todo cidadão de ter acesso às informações que o governo tem sobre você. Todas as informações que o governo tem sobre você. Tudo isso mostra, né, essa maior valorização dos direitos sociais, aí lembrando aquele conceito de direitos sociais que nós já vimos lá no início, né, como divisão da riqueza do Brasil. Entretanto, a Constituição não vai trazer a questão da reforma agrária, que era uma demanda, principalmente das organizações do campo, os trabalhadores do campo, as ligas camponesas e tal. Não vai acontecer a reforma agrária. A gente vê como ainda o Estado brasileiro ele é associado a esses grandes latifundiários, ok? A gente vai ver isso também um pouquinho mais na frente, como é que vai se desenrolar. E aí a gente vem para as eleições de 89, uma das eleições mais engraçadas, para não dizer outra coisa, né? Mais bucólicas, mais doidas, né? Talvez perca para essas de agora, da prefeitura, ou as últimas, né? Enfim, para presidente, mas foi uma eleição pulverizada. Foi a primeira eleição pós-ditadura militar, a primeira eleição direta pós-ditadura militar. Então havia um grande entusiasmo.
E havia, digamos assim, uma grande inexperiência democrática, né? Então, vários candidatos com várias pautas pretendendo ali, no tato, encontrar bases eleitorais, né? Chegar na massa da população, né? E cooptá-la. Então, nós vamos ver vários, né? Como o Paulo Maluf, que era lá, né, o candidato dos militares, o Ulisses Guimarães, presidente da Constituinte, Leonel Brizola, aquele cara lá, amigo do Jango, né? Mário Covas, então, governador de São Paulo, e os dois protagonistas, Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva. Esses dois caras, eles vão para o segundo turno e a gente vai ver uma construção de uma narrativa e de uma eleição muito interessante. Aqui nós temos o folheto, né, da campanha de Collor, ele jovem, né, as cores do Brasil e tal. Vamos construir um Brasil novo. Do outro lado, o Lula, barbudão. O Brasil vai mudar de cara. Se for para essa, Lula tá ruim, você não faz nem a sobrancelha, cara. E aqui a capa da Veja. Agora o combate que decide a sorte do Brasil. O presidente Collor, o presidente Lula. A Veja vai ter um papel fundamental nisso. Percebam, existe uma semiótica nessas eleições de 89. De um lado, nós temos a modernidade. Nós temos a cara do novo Brasil. A cara do Brasil moderno. A cara do Brasil honesto. A cara do Brasil que vai para frente, né? Enfim, toda aquela questão do Brasil do futuro e tal. E a gente vê nessas capas, né, esse antagonismo. Então, a modernidade de um lado e o Lula que vez de maneira subliminar, talvez, algumas vezes mais explícita, né, principalmente entre as camadas mais populares, esse perigo comunista. Então, o Collor é o caçador de marajás, enquanto o Lula e o capitalismo, as mudanças que o PT promete, dividem o Brasil. Então é muito sugestivo, né? De um lado, Collor, quem é, o que quer e por que está agitando a sucessão. Do outro, o candidato operário, a dura jornada de Lula na sucessão. Então, nós vemos usando aqui um recorte muito delimitado nas capas da Veja da época, uma semiótica, uma simbologia, uma luta de representações. Lembra lá do conceito de luta de representações? Uma luta de representações onde a gente vê uma representação de um Brasil moderno, a figura do Collor, e de uma incógnita. O que o Lula pensa do capitalismo? A luta desse operário sofredor. Né? Então, o próspero e o sofredor. Né? E aí a gente chega nessa campanha, né? E aí eu trouxe aqui para vocês uma peça publicitária da campanha do Collor em 89, onde ele vai pegar a ex-mulher do Lula, e hoje sabe-se, né, que ela foi paga para isso, para falar quem era o Lula. Vamos escutá-la. Não apoio o Lula, não quero apoiar o Lula, porque eu acho que apoiar o Lula para mim seria trair a mim mesma. Eu fui uma pessoa que sofri muito na mão do Lula, uma pessoa que fui traída por ele. Eu não posso, em momento algum, apoiar um homem que acabou com a minha vida, certo? Como é que eu posso apoiar um homem que me ofereceu dinheiro quando ele soube que eu estava grávida de um filho dele? Ele me ofereceu dinheiro para mim e abortar. Que confiança eu posso ter nesse homem? O que ele pode fazer por esse Brasil? Não, depois de 4 anos de vida que ela foi conhecê-lo no sindicato, ele sabendo que ela estava doente pela ausência dele, ele se negou a visitá-la. Uma outra coisa, o Lula sempre foi um homem racista. Ele nunca suportou negro. No nosso tempo de namoro, ele dizia que ele detestava negro. Aparecia artistas negros na televisão, ou pessoas negras, ele ficava nervoso. Como é que ele fica hoje? Uma outra coisa que ele disse no estado de São Paulo, em julho, uma entrevista que ele deu num domingo, que o jornalista questionou ele com relação que ele disse no primeiro momento da minha entrevista, quando apareceu a minha filha, e ele disse que, infelizmente, ele mora no Brasil.
Então, a gente escutou aí, né, essa fala que foi utilizada na campanha de Collor contra Lula lá em 89. Além disso, a gente tem uma clássica edição do debate do segundo turno entre Lula e Collor na Globo, em que é sabido, né, já houve até um meia-culpa, né, em que a Globo editou para mostrar uma figura de Collor mais inteligente, mais preparada do que o Lula, né, uma figura do Collor mais preparada do que a do Lula, né? Então Collor ele é eleito primeiro presidente civil eleito pelo voto direto da população. A última vez tinha sido em 1961, na eleição de Jânio Quadros. Então, tínhamos aí quase 30 anos sem a eleição de um presidente pela população. No seu discurso de posse, Collor diz: quero, neste instante em que recebo a faixa presidencial, símbolo da chefia do Estado e do governo da República Federativa do Brasil, voltar o melhor do meu pensamento e a maior das minhas preocupações para a imensa maioria de brasileiros a quem eu devo esta conquista democrática, aos descamisados, aos pés descalços, àqueles que querem justiça social no país para poder viver condignamente. Então, Collor ele é esse político meteórico que surge do nada num partido ridículo, né, mas que tem uma grande base de apoio popular entre os mais pobres, e a mídia vai alavancar a campanha dele contra o Lula, né, que era um operário, um cara que falava mal do capitalismo, né? Então os empresários não queriam saber do Lula, então apoiaram aquele que se mostrava mais viável contra esse projeto do Lula. Mas Collor chega como outsider, cara. O partido dele tinha só 5% do Congresso, então sem nenhuma base política, sem nenhuma base, sem nenhuma governabilidade, sem nada. E ele, no seu discurso, ele começa uma espécie de caráter paternalista desses descamisados, né, dessa população pobre, e de fato ele ganhou expressivamente entre os mais pobres. Ele começa, né, uma política do Brasil aberta ao mundo, né, uma política neoliberal de abertura ao capital externo, empréstimos, privatizações, né, cria o Plano Brasil Novo, né, inspirado na sua campanha, que ficou conhecido como o Plano Collor. As principais medidas desse Plano Collor: congelamento de preços e salários, como a gente viu no cruzado, criação do Imposto por Operação Financeira, IOF, que existe até hoje, cria uma nova moeda, né, o Cruzeiro. Então volta o Cruzeiro, era Cruzeiro, depois voltou o Cruzado, depois é Cruzeiro de novo. O aumento das tarifas de serviço público, então água, luz, telefone, ou seja, o custo de vida aumenta para tentar aumentar a arrecadação. Extingue 24 empresas estatais e demite em torno de 81 mil funcionários públicos, mas o que vai ser mais pancada, paulada na cabeça do povo é o bloqueio das cadernetas de poupança. Então, naquela época, né, a poupança era um lugar de investimento. Hoje nem tanto, né? Praticamente ninguém investe na poupança, mas naquela época grandes empresários guardavam seu dinheiro na poupança, né? Várias pessoas colocavam o dinheiro da vida, né? Juntavam o dinheiro da vida inteira e colocavam ali na poupança. Então há vários casos, há várias narrativas, né, de pessoas que, por exemplo, teve um caso, eu acho que no Mato Grosso do Sul, de um trabalhador rural que tinha juntado o dinheiro da vida inteira para pagar a faculdade do filho, né, fazer um investimento na educação do filho. Quando ele soube do bloqueio da caderneta de poupança dele, ele ficou louco, ele desesperado, pegou o carro e jogou por cima da sede, né, da agência do banco, no ato desesperado, mas que é uma amostra, né, de como as pessoas ficaram desesperadas. Existem casos de suicídio, existem casos de pessoas que ficaram em depressão, né? Então, o objetivo disso era reduzir a circulação de moeda na
na economia, né? Reduzindo os saques, reduzindo o dinheiro na mão das pessoas para reduzir a inflação. E isso vai ser uma medida extremamente impopular que vai gerar um grande descontentamento da população, né? Junto a isso, nós vamos ter aí as denúncias de corrupção, né? O grande caso do PC Farias. PC Farias era lá o tesoureiro, amigo do Collor e tal, que tinha um esquema de corrupção onde ele favorecia políticos próximos a ele, garantindo cargos, garantindo verbas, garantindo algumas obras, apoio político, né? Garantindo também se houvesse, né, uma contrapartida aí, né? E isso vai gerar um grande problema, porque vai ser instaurado uma comissão de inquérito, né, uma comissão parlamentar de inquérito, que vai levar até o impeachment do Collor. Dentro desse contexto, até chegar ao próprio impeachment, ao afastamento, nós vamos ter as caras pintadas. Sobre os caras pintadas, Collor de Mello, quando estourou esses casos, né, as denúncias, ele foi para a rede nacional, que ele tinha muito disso, de fazer os pronunciamentos dele, o discurso dele, né, na rede nacional, e ele vai para a rede nacional novamente para convocar o povo para sair em defesa do seu governo. Ele vai dizer aqui nesse discurso que eu vou mostrar para vocês, para no próximo domingo saiamos todos de verde e amarelo, né, de alguma peça de roupa com as cores da bandeira nacional. Vamos ver o que o Collor falou para o povo brasileiro nesse momento. Lembrando que ele é eleito por uma parcela da população mais pobre, né, mais humilde. Ele se diz, né, esse pai dos descamisados. Vamos ver o que Collor fala. Nós somos a maioria. Nós aqui presentes somos a maioria. A maioria silenciosa, é verdade, mas uma maioria fiel e trabalhadora. A minoria atrapalha, a maioria trabalha. Collor rodeado de ministros, todos os ministros lá atrás. Nós temos, já vimos isso, né? Que dar um sinal a este país de que nós somos a maioria. Nós temos que dar um sinal ao país de que as nossas cores são as cores da nossa bandeira: verde, amarela, azul e branca. Estas são as nossas cores. Vamos mostrar o ministro do a esta minoria que intranquiliza diariamente o país de que já é a hora de dar um basta a tudo isto. A sociedade brasileira quer tranquilidade para poder trabalhar pelo engrandecimento da nossa pátria querida. Todos nós desejamos poder avançar com as reformas de modernização, cujos recalques, cujos complexos, frustrações, ódio, inveja, tudo isso articulado naquilo que chamei sindicato do golpe, filiado à central única dos conspiradores. Nós temos que mostrar a estes que nós desejamos trabalhar pelo país, mostrar as nossas verdadeiras cores, o nosso verdadeiro credo, a nossa verdadeira fé. A nossa fé é na ordem e no progresso. A nossa crença é no país. Vamos inundar este Brasil de verde e amarelo. Vamos mostrar as nossas bandeiras. Vamos mostrar as cores que animam o nosso espírito. Mostrar as cores que balançam o nosso coração, que são o verde, amarelo, azul e branco. Fala por isso,
quero pedir aqui a todos vocês que, voltando aos seus estados, às suas comunidades, nos seus carros, nos seus táxis, afixem nas suas antenas ou em qualquer outro lugar a fita verde e amarela. Peçam às suas famílias para que no próximo domingo, peçam às suas famílias que no próximo domingo, e esta é uma mensagem que eu dirijo agora a todo o Brasil, a todos aqueles que têm esta mesma profissão de fé, que saiam no próximo domingo de casa com alguma peça de roupa numa das cores da nossa bandeira, que exponham nas janelas, que exponham nas suas janelas toalhas, panos, o que tiver nas cores da nossa bandeira. Quero pedir isto a vocês e irei cobrar de vocês esse pedido que lhes faço, porque assim, no próximo domingo, nós estaremos mostrando aonde está a verdadeira maioria. Estaremos mostrando aonde está a verdadeira maioria. Na minha gente, no meu povo, nos pés descalços, nos descamisados, naqueles por quem fui eleito e para quem estarei governando até o último dia do meu mandato. Fala bonito demais esse Collor, né? Mas vejamos qual foi a resposta do povo brasileiro a essa convocação de saírem todos de verde, amarelo, azul e branco. Foi o movimento que deu origem aos chamados caras pintados, né? Movimentos de estudantes, principalmente, que saíram de preto, em luto pelo Brasil, porque já estava aí instaurado o escândalo do PC Farias e a acusação de corrupção, e pintavam seu rosto, né? Com fora Collor, com a verde e amarelo, entre outras mensagens, né? Meu patrãozinho aqui, ó, na futura Casa da Dinda, vai ser aqui a Casa da Dinda. Casa da Dinda era a residência oficial tem do aparelho Collor. de som melhor do que o do Lula, tem tudo aqui, a futura Casa da Dinda aqui, do meu patrãozinho. Paulinho César de Farias e Fernandinho Collor de Melo. Então, só para a gente ver, né, a movimentação. Esse movimento dos caras pintados, ele vai ser muito interessante, porque ele vai ser o primeiro movimento popular para a deposição de um presidente democraticamente eleito. Então, o povo colocou o presidente lá através do voto, e o povo, digamos assim, né, se a gente pode usar essa categoria, né, homogeneizada, mas várias manifestações, assim como lá nas diretas já, vão exigir a saída desse presidente. Como eu falei para vocês, a base partidária do Collor era pífia, era ínfima. Né? Então o Collor ele não tinha sustentabilidade no Congresso, nem no Senado, né? E aí o seu processo vai caminhar, mas antes do seu julgamento ele vai apresentar uma carta renúncia, onde ele renuncia ao cargo de presidente, mas mesmo assim ele tem os seus direitos políticos cassados. Então, digamos assim que na letra da lei ele não foi impeachmentado, ele renunciou antes, né? Mas mesmo assim ele teve os seus direitos políticos cassados por 8 anos, ele não podia se eleger. Depois de 8 anos ele se tornou aí, ele voltou a se eleger, hoje ele é senador da República.
né? Então, os caras pintados a esse movimento efervescente. Detalhe interessante, né, gente? Na América como um todo, a América Latina só tira os seus presidentes por meio de golpe. O Brasil era um exemplo disso. E os Estados Unidos matando, né, seu presidente, Abraham Lincoln, John Kennedy, né, que foram assassinados. Não sei por quem, né? Mas o Brasil tira através do impeachment de Collor. Após o impeachment, né, a gente tem aqui algumas imagens do Fiat Elba, que vai ser a prova cabal, né, do esquema de corrupção, né, um cheque fantasma que foi utilizado para comprar esse carro, o movimento dos caras pintadas e as capas da Veja, né, porque, inclusive, eu esqueci de falar, quem denunciou, quem botou a boca no trombone desse esquema de corrupção foi o irmão do Collor, né, o Pedro Collor, irmãozão desse. Pedro Collor liga para a redação da Veja e diz: eu tenho uma bomba, me dê a capa da Veja. A capa da Veja, opa, é só o que eu quero. O cara vai, rasga todo o esquema. Quando se instala aí a comissão parlamentar de inquérito, vai chegar até o Fiat Elba, é comprovado o esquema, Collor cai, né? Ele renuncia e é processado pelo Senado. Quando ele renuncia, quem assume vai ser o seu vice-presidente, Itamar Franco. Itamar Franco, ele vai governar um governo de coalizão, ele convoca aí líderes de 19 partidos. No seu governo, ele vai convocar um plebiscito que estava previsto na Constituição de 88, mas que estava previsto lá na Constituição de 1891, que era para saber a forma de governo. Então, se vai votar entre monarquia, república presidencialista ou parlamentarista. Vai vencer a república presidencialista, que é o modelo que nós temos hoje. E no governo de Itamar Franco que vai surgir um plano econômico depois de todos, o plano Cruzado, Cruzado 2, Bresser, Verão, Collor e Collor 2, vai surgir o plano Real. O plano Real, ele é gestado, digamos assim, pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Existe uma série de discussões, foi o FHC mesmo que fez, né? Ele é um sociólogo, mas ele convoca uma equipe de economistas para elaborar o Plano Real. Esse Plano Real ele está baseado numa reforma do Estado para a contenção da inflação. E essa reforma do Estado é o quê? Aumento de arrecadação, com a criação de alguns impostos, aumento de algumas tarifas, redução de gastos públicos e privatização de empresas. Então vai começar aí o projeto de privatização de várias empresas. Se cria aí o Cruzeiro Real, uma transição à unidade real de valor até chegar a uma nova moeda, que é o real, que usa como base a equiparação ao dólar. R$1 valia $1. Isso gera um grande prestígio, né? O Plano Real, diferente dos planos passados, vai conseguir controlar a inflação. Como nós vimos, né, naquele gráfico anterior, não deu para limitar ali na criação do Plano Real, mas o Plano Real vai conter a inflação. No iniciozinho ali do Plano Real ainda houveram alguns aumentos de preço, mas depois a inflação estabilizou e começou a cair progressivamente. Isso vai gerar um efeito muito grande no aumento do poder de compra da população e a miséria chega a cair 12% em 2 anos, só com controle da inflação. Isso aí a gente não é difícil de entender, porque como a inflação corroía o salário dos trabalhadores, né, e o controle da inflação garante aí um mínimo de capacidade de compra, né, por meio do salário. O governo de Itamar Franco tem ali no seu finzinho, né, denúncias de corrupção como tráfico de influência e uma série de crises morais também, né. Itamar Franco vai ser conhecido como um solteirão e tal. Ele é fotografado ao lado de uma modelo que estava sem calcinha no carnaval. Ela vai ter que sair do Brasil, enfim, né, uma série de coisas. Mas esse tráfico de influência é a mesma coisa, né. Olha, apoio o governo que eu dou um cargo para você aqui, lhe dou uma secretaria, lhe dou uma posição, um ministério, né? Tráfico de influência no governo Itamar Franco. Aqui um gráfico, né, da inflação em 94. Nós temos aí até junho de 94, 46% ao mês. E
Em julho, no mês seguinte, 6% ao mês. Então nós vemos uma queda abrupta e os analistas atribuem isso ao plano real. Ok, galera? É isso a primeira parte. Bebe uma água, volta para a segunda parte que tá massa. Valeu, um abraço, Deus abençoe, até já.